Sejam todos bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Vamos dar continuidade aos nossos estudos do curso online de O Livro dos Espíritos. Estamos ainda nas causas primeiras, hoje iniciando o capítulo 4, Seres Orgânicos e Inorgânicos. Acompanhe comigo. Capítulo 4 do Princípio Vital. Teremos os tópicos seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto. Primeiro tópico, seres orgânicos e inorgânicos. Allan Kardec vai nos dar aqui uma introdução fazendo a distinção entre esses seres. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres orgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria, tais como os minerais, a água, o ar, etc. Então a diferença básica aqui entre esses seres é a vitalidade. Nos seres orgânicos existe a vitalidade, a reprodução, nascem e morrem. E os inorgânicos não se movem, não possuem vitalidade. É a diferença básica. Aí ele faz a primeira pergunta, a questão 60, desse tópico. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. Então, a organização do conjunto de atração, de formação e manutenção desse equilíbrio das forças para ambos os seres é a mesma. Questão 61. Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. Então os mesmos elementos químicos que existem em seres inorgânicos também podem existir nos orgânicos. A diferença é esta. Um princípio vital, uma vitalidade, que agora os espíritos estão falando em estado animalizado. É mais uma palavra para ajudarmos ao nosso entendimento. A questão de uma força vital que foi associada a esse conjunto material e, portanto, dá vida. 62. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Então, aqui nós vemos que existe um laboratório no mundo invisível. Existem os prepostos do Cristo, existem os espíritos superiores responsáveis pelas encarnações, pela organização dessa estrutura da vida, que associa o princípio vital ao corpo orgânico, estruturando então a possibilidade do espírito unir-se ao corpo físico de carne e, portanto, ter a vida de movimento, de dinâmica, de reprodução e de ação contínua através das suas escolhas dentro dessa vitalidade. 63. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Então, Allan Kardec querendo mais explicações sobre o que vem a ser esse princípio vital. Onde é que ele está? Ele é uma propriedade da matéria? Ele é algo fora desse contexto? E os espíritos respondem, uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Estamos aqui diante de dois componentes. Um princípio vital, que é um componente, e a matéria, que é outro componente. Só que a matéria é derivada desse mesmo princípio, modificada e condensada, organizada no corpo físico. A matéria, sem o princípio vital,
não tem vida. E o princípio vital, que não está associado à matéria, não animaliza a matéria e, portanto, não dá vida. Então é preciso que haja a união desses dois componentes para que haja vitalidade. Questão 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital seria um terceiro? Então veja que nós já batemos muito nessa tecla. A distinção entre espírito e matéria como elementos do universo independentes. O espírito é independente da matéria, a matéria é independente do espírito. A união do espírito com a matéria é que estabelece o princípio da reencarnação, mas com o princípio vital para compor o ser orgânico. Então, a Kardec agora está perguntando se esse elemento, agora o princípio vital, seria um terceiro elemento. E os espíritos respondem: é sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento, como o oxigênio e o hidrogênio, que são substâncias químicas, que entretanto não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Então os espíritos estão esclarecendo que existe um princípio material, uma matéria-prima universal, e dessa matéria-prima existem elaborações e construções tanto do corpo físico quanto do princípio vital. Então eles são derivados do mesmo princípio. E Allan Kardec faz a subpergunta A. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim uma propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. Então, na verdade, nem foi uma pergunta, foi uma afirmação de Kardec aguardando a colocação dos espíritos. E eles complementam. Isso é consequência do que dissemos. Então, eis aí a característica da didática, do pedagogo, do investigador científico, que aborda a mesma questão de uma forma diferente, com o mesmo foco, para obter uma confirmação. Nós vamos ver muito isso ao longo do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fazendo as mesmas perguntas de forma diferente, testando os espíritos, e eles confirmando todas as conjecturas já estabelecidas em questões anteriores. Questão 65. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Allan Kardec é incessante nas perguntas, na abordagem, para destrinchar os pormenores, as minúcias mais íntimas dos conceitos. Os espíritos respondem: ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Ou seja, a mesma explicação perguntada de forma diferente, com a resposta nos mesmos moldes. Existe um elemento primitivo, uma matéria-prima, que deriva todas essas outras condições da matéria. Questão 66. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ela o recebe, não o dá. Muito interessante essa resposta, deixando bem claro para nós que a vida da matéria depende da ação do espírito e desse princípio de conexão para animalizar a matéria. A matéria por si só não tem vida. Então, enquanto estamos encarnados como viajantes do cosmos, como dizem os espíritos, temporariamente associados a um corpo físico de carne, nós teremos atividade, movimento, ação sobre a matéria. Quando esse princípio vital extinguir, é um conteúdo de energia que vai extinguir-se, então o espírito se destaca da matéria. Questão 67. A vitalidade
é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Então veja que pergunta interessante e inteligente de Allan Kardec. Essa vitalidade, ela é um conjunto já determinado, acabado, ao associar-se permanece o mesmo, ou ela vai se desenvolver também ao longo do desenvolvimento do funcionamento dos órgãos do corpo físico? Resposta e esclarecimento dos espíritos. Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Então veja que enquanto está ocorrendo o processo de crescimento dos órgãos, esse princípio vital vai se adaptando e vai interagindo com os órgãos, dando-lhes vida. E a questão 67A, que é a última desse tópico do capítulo, poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente, quando o agente vital não está unido ao corpo? E finalmente os espíritos concordam. Sim, é isso. Então, a vitalidade já está organizada, uma estrutura, aguardando somente a união do espírito com o corpo físico para estabelecer esse conjunto e animalizar a matéria, tornando possível o movimento, a atividade e a condição natural do exercício da vida. E a contribuição final de Kardec na sua observação. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima, ou princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos. A ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito, que desenvolve o calor. Então aqui Kardec usou uma comparação com a física. Quando nós atritamos um sólido com o outro, nós estabelecemos um movimento entre essas partículas. Os choques entre as partículas desenvolvem calor. Então já existe ali material, dependendo do que vai se fazer com o movimento, gera-se uma consequência de energia. Então essa comparação ele está fazendo com a união do princípio vital ao corpo físico, que estabelece a possibilidade do espírito encarnar, dando-lhe movimento. Então vemos que diante desse contexto existe uma organização, uma estrutura, uma dinâmica, um acompanhamento constante dos missionários de Deus, do laboratório do mundo invisível, facultando-nos a vida. É uma elaboração muito bem estruturada, muito bem planejada, como dádiva divina para cada um de nós ter a oportunidade de estarmos na Terra, vivenciando os processos educativos do autoconhecimento, da expansão dos horizontes dos valores do espírito, da autoeducação, da busca pelo bem e da herança do amor de Deus em cada uma das nossas vidas, através desse mecanismo natural do espírito unindo-se à matéria pelo princípio vital, dinamizando-a e responsabilizando-nos, cada um, pelas nossas escolhas. Você que está acompanhando nossos estudos, permaneça conectado conosco, enviando sua mensagem, sua sugestão, inscrevendo-se no canal, aqui no blog pessoal do Facebook, Moisés, e também no canal do YouTube, Estudos da Doutrina Espírita. Um grande abraço e até o próximo vídeo.